Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor Jesus. Amém? Eu me sinto tão lisonjeado de estar aqui nesta noite e de Deus me conceder, primeiramente Deus, depois Paulo, sua equipe, de trazer um velho aqui para falar do antigo evangelho. Old school, old gospel. Old school, antigo evangelho. E é sobre isso que eu vou falar. O evangelho que, infelizmente, não tem sido pregado mais. E eu peço que Deus tenha misericórdia, amigo, dê graça para poder falar uma palavra tão dura, mas necessária. Vamos abrir o Santo Livro do Senhor. Eu quero começar com esta leitura, que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Do capítulo 1, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 27. Gálatas, capítulo 1, até o verso de número 27. Vamos ouvir com toda atenção, interesse, amor, mesmo assentados, mas com todo interesse. Gálatas, capítulo 1, de 1 a 27. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu
o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. É até o verso 24, é o final do capítulo. Que Deus queira, por sua graça, nos abençoar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor da glória, que pela tua providência, pelo amor que o Senhor tem pelos teus eleitos, pela igreja, pelo zelo da tua própria glória e da glória do teu bendito Filho, o Senhor proveu este momento para que aqui estivéssemos, em teu santo nome, a fim de trazer a tua palavra e a exortação que o Senhor quer dizer ao teu povo aqui reunido e a tantos quantos pela internet vão ouvir. Senhor, tu me escolheste a mim para estar aqui e ser um instrumento nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu sou limitado e fraco. O Senhor sabe que não seria eu, outros muito melhores e bem preparados. Mas o Senhor quis que eu estivesse aqui. E então, humildemente, eu me coloco nas tuas mãos, instrumento débil, confiando que o Senhor há de me usar. E então ficará mais evidente se de fato o Senhor falar aos corações, que foi o Senhor mesmo, na tua glória, pelo poder do teu Espírito, que quis manifestar o teu poder, hoje aqui, para a tua glória, para o bem da tua igreja. Então, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E ser misericordioso e gracioso. E nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Está aqui um recadinho para que as crianças possam ir para a escolinha. É isso, né? Tá bom. Meus queridos irmãos, eu tenho que começar falando alguma coisa da minha experiência. Sei, pela vontade de Deus, eu comecei como evangelista muito cedo, muito jovem, pregando num grupo de jovens, e nas praças, em muitas igrejas, viajando pelo Brasil todo com um grupo, cantando e pregando. E então Deus me chamou especialmente para a Bahia, Salvador. E eu comecei lá no interior, bem distante,
pregando o Evangelho, e envolvemos os jovens para fazer isso, evangelizando. E a verdade é que Deus foi abrindo portas, e eu acabei tendo um programa de televisão. 30 minutos, pelo menos 6 estados, nós passávamos este programa, chamado Grande Momento, pregando o Evangelho. Foi uma oportunidade, é verdade, mas eu não conhecia a fé reformada. E a minha pregação era aquilo que eu ouvi e aprendi desde a minha mocidade, e eu creio que toda a minha geração aprendeu assim, aquela pregação que era um tipo de evangelismo sintético. 4 leis espirituais. E terminava com uma oraçãozinha que todos repetiam, recebendo a Cristo e pedindo perdão pela multidão dos pecados, fazendo apelo, trazendo pessoas à frente. E Deus me deu oportunidades grandes com cruzadas, pregando a milhares de pessoas, fazendo apelo. Muitas pessoas à frente. E, felizmente, eu tenho que ser sincero, com muita dor no meu coração, na hora do apelo eu lançava a mão de um truquezinho para facilitar as pessoas de virem à frente. Faziam que elas repetissem a oração. Aí dizia, bom, se você for sincero em repetir essa oração, então agora levante a sua mão, se você for sincero. E muitos levantavam a mão, porque muitos crentes também faziam a oraçãozinha. E levantavam a mão, talvez para ajudar outros, encorajar outros, levantaram a mão. Se agora, você, se realmente for sincero, você não vai recusar o meu convite. Vem à frente. Se você for sincero, você vem. Então ele tinha que vir, porque ele levantou a mão, as pessoas do lado quase que obrigavam ele, então tinha que vir. E lá vinha muita gente à frente. E foi assim até que eu li um livro de um pastor batista reformado. O título do livro é Os Batistas e a Doutrina da Eleição. O autor, ele era um pregador batista no sul dos Estados Unidos, e ele conheceu a fé reformada e começou a pregar o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, ele foi expulso da convenção, lá nos Estados Unidos. E ele, então, escreveu um libelo, uma defesa de que aquilo que ele pregava era o que estava na Bíblia e era o que os batistas antigos sempre creram e pregaram. Mas o que foi importante para mim é que, num capítulo, ele falava sobre evangelismo, sobre evangelização. E um parágrafo, especialmente, me jogou no chão, porque ele dizia assim: se você prega o Evangelho verdadeiro, se você prega o Evangelho, os pecadores, ao ouvirem esse Evangelho, têm que vir em desespero na presença de Deus. E eu lembrei dos meus apelos. Ninguém vem em desespero. Todo mundo vinha, sei lá, interessado na oraçãozinha, na oração, né, tal. Eu me lembro, até veio na minha mente, olha que coisa,
uma vez que um chegou e disse: eu não quero ser crente não, eu quero a oraçãozinha aí, que eu estou precisando. Fiquei com raiva, mas eu que estava errado. Ninguém via desespero, coisa nenhuma. Alguma coisa estava errada. E depois eu comecei a examinar a condição da igreja. E então cheguei à conclusão, lamentável, de que a igreja moderna está uma lástima. Uma lástima. E tem desonrado a Cristo. Por isso o título dessa mensagem é A Desonra de Cristo pela Igreja Moderna. Tem desonrado a Cristo, empanado a glória da cruz, com o seu testemunho medíocre, pífio, carnal. A igreja moderna é cheia de práticas de pecado. Eu diria, fria. É como se fosse um clube social, em que as pessoas vão, se encontram, se socializam. Na minha época, então, a gente tinha disputas de ping-pong, ou piquenique, nada contra, mas a gente ia para a igreja, era um ponto de encontro, só. Não há profundidade na igreja moderna, no conhecimento de Cristo, das doutrinas. Ninguém quer saber de doutrina. A ênfase é o louvorzão. E você percebe que é, como alguém já disse, um grande lago imenso, mas com raso, com uma profundidade assim, espiritualmente falando. O pior, como eu já disse, é o escândalo. Porque o mundo está olhando, está vendo. Eles fazem a pergunta: é isso aí que é o resultado da cruz? Não há diferença. As pessoas vivem como vivem no mundo. Eu ouço, por exemplo, eu via sempre empresários dizendo: está muito difícil, crente tem que pagar tantos impostos. Eu tenho que dar meu jeito. Então, empresários crentes dando o seu jeitinho, burlando o fisco. Mas se eu não fizer isso, pastor, eu tenho que fechar. Por que não fecha, miserável? Por que os outros lá no passado morreram, foram queimados vivos, mas não negaram a Cristo, não abriram mão, viveram o desafio que Cristo deu a eles e está na sua palavra? E nós modernos, da igreja de hoje, não precisamos disso. Eu lembrei dos textos que diz: homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade, buscareis a mentira, saber que Deus distingue para si o piedoso. E ainda diz: o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Meus irmãos, nós estamos no Brasil, e é dito já
que temos 30% de evangélicos. Isso para mim não é motivo de alegria, não. Tristeza e de vergonha. 30% e não influencia nada. O país continua imoral, violento, corrupto. E envergonhando o mundo. A bancada evangélica, com raríssimas exceções, no Congresso Nacional, é uma tristeza. Então eu comecei a dizer, meu Deus, por que isso? O que está errado? E eu comecei a perceber que meu evangelismo, e minhas cruzadas, e os milhares vindo à frente, não estava causando nenhuma diferença, melhoria alguma. Alguma coisa está errada. Por quê? E então, eu cheguei a essa triste conclusão de que nós aprendemos, a minha geração, e quase que a totalidade da igreja hoje, na sua maioria, é resultado, é fruto de um outro evangelho. Não o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então eu fui procurar. Eu vi esse texto aqui de Gálatas e percebi que há similaridades. Paulo pregou a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, ele ensinou aos Gálatas. Pregou um evangelho centrado em Deus, na graça e não nas obras da lei, de forma alguma. Virou as costas. E aí veio o inimigo. E semeou outra semente. Um outro evangelho. E causou um mal terrível à igreja que se afastou tão depressa. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E eu então pensei, foi o que aconteceu. Um outro evangelho. Comecei a pensar, o evangelho, desde o Senhor Jesus Cristo pregando Ele mesmo e seus apóstolos, era um evangelho pregado tendo Deus Pai soberano elegendo um povo de todas as tribos, raças e nações, estabelecendo o seu Filho como Redentor, que se manifestou na plenitude dos tempos para realizar esta obra bendita em favor destes, que seriam suas ovelhas e sua noiva. E então ele vem, faz a obra que tinha que fazer, mas o Senhor Jesus deixou claro que o resultado dessa obra não seria em hipótese alguma de algum esforço do homem ou decisão dele, mas que o Pai, que quem escolheu e decretou
completou a obra, enviou o seu Filho para que a completasse. Ele mesmo, pelo seu Espírito, é quem chama, opera na vida destes seus eleitos para que venham. A ordem é para pregar a todo mundo, mas é o Pai quem traz. E o Senhor Jesus mostrou isso evangelizando. Chegou um dizendo: seguir-te-ei por onde quer que andares, por onde quer que fores. Aí você vê Jesus totalmente contrário ao que os evangelistas fazem hoje. Jesus disse: você quer mesmo? Ah, é? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer? Ele não escondia de forma alguma. Parece que ele colocava mesmo obstáculos, como quem soubesse de que não importava o obstáculo que se colocasse, se aquele fosse do Pai, ele viria. Senhor, eu vou te seguir, mas deixe primeiro despedir dos meus pais. Aí o Senhor diz: não serve não. Não dá. Quem põe a mão comigo no arado e olhar para trás, não serve. Deixa os mortos entregarem os seus próprios mortos. Por que Jesus era assim exigente nisso? Outro veio e era um moço rico. Certamente os discípulos sabiam, pelo sua vestimenta e tudo. Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que hei de fazer? E Jesus o experimenta, sabe, os mandamentos. Ah, sei, ele então cita os mandamentos de cor. Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu. Se eu fosse os discípulos, eu ia pensar assim: Senhor, 50%. Tudo. Judas, com certeza. Era isso, Senhor. Ia ajudar na bolsa. Tudo. E o moço saiu triste. Nós não sabemos, mas ele saiu triste. Foi embora. O texto não diz mais nada. Quer dizer, hoje, certamente ele seria recebido na igreja. Certamente. É um bom dizimista, ele vai ajudar, está aí. Quem sabe depois ele vai compreender mais tarde e tal. Mas deixa ele aí, o que é isso? Mas o Senhor Jesus estava atestando do ponto de vista da soberania de Deus. Ele nunca facilitou. E nunca enganou ninguém. Segui-lo tinha que haver disposição de morrer, perder a vida, numa entrega absoluta e total. Ele nunca enganou isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Mas a gente não vê essa pregação hoje. Certa vez ele estava pregando uma multidão. E os discípulos, eu acho que estavam com ele ali, ele pregando. Daqui a pouco ele começa a falar coisas duras. Duras. Seguir-me é comer a minha carne, é beber o meu sangue.
Certamente ele percebeu que a grande maioria estava ali, interessada no pãozinho que ele multiplicou, ou então em qualquer milagre curioso para ver demonstrações de poder. Mas quando ele disse isso, então diz o texto, que começaram a dizer, dura esse discurso, e um buraco se abriu no meio da multidão, porque o pessoal começou a ir embora. Começou a ir embora. Eu acho que os discípulos deveriam estar ali pensando assim, olha, se o mestre não maneirar, não vai ficar ninguém. Eu penso isso porque logo depois disso que ele se virou e disse, quereis vós também vos retirar? E ele diz a razão por que ele fazia isso nessa mesma ocasião, no capítulo 6, versículo 65, ele diz a razão, ele diz, e prosseguiu, por causa disto que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for isso concedido. Ele disse, vinde a mim. Oh, é tão maravilhoso, todo mundo gosta desse versículo. Vinde a mim, vós estáis cansados. E é verdade. Mas ao mesmo tempo que ele diz, vinde a mim, ele diz, ninguém pode vir a mim, se do Pai isso não for concedido. No capítulo 11 de Mateus, ele diz, Mateus, desculpa, às vezes eu não estou programado dizer um versículo, mas parece que o Espírito Santo manda, não tem jeito. 11, 28, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas antes, ele diz assim, verso 25, por esse tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas, o Senhor quis ocultar, esconder essas coisas dos sábios e instruídos, e quiseste revelar aos pequeninos. Escondeu de uns e revelou a outros. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pedro, certa feita, ele perguntou a todos, o que estão dizendo aí que eu sou? Uns dizem João Batista, outros, alguns dos profetas, tal. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus bendito. Aí ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então o que aconteceu com o Evangelho? Aí quando você vai estudar a história, você vê que até 1830, o Evangelho era pregado dessa forma, do ponto de vista da soberania de Deus, colocando o homem no seu devido lugar. Houve um grande pregador nessa época chamado Azael Netton, que pregava dessa forma, com veemência, e não fazia apelo nenhum para ninguém ver à frente. Mas alguém na mesma época dele, chamado Charles Finney, começou a inventar um novo método que ele chamou de New Measure, novas medidas. E ele então
começou a ensinar que não era assim. Não tem esse negócio de Deus é quem escolhe e é que as pessoas vêm conforme Deus ordena e quer. Não. Deus mandou seu filho, ele fez o que tinha que fazer, e agora que cada um dê conta de si e escolha. Ou você aperta o botão da máquina, ou você não aperta. E acabou, não terá nada. E então ele começou a pregar desta forma, do ponto de vista do homem, e não de Deus. E ele entendia, e isso está no seu compêndio de teologia sistemática, ele escreveu um compêndio de teologia sistemática. E ele ensinava que não tem esse negócio de pecado original, coisa alguma. Ele era semi-pelagiano, não acreditava no pecado original. Cada um é Adão agora, ele decide. Nasce assim. E começa a pecar, mas não tem isso. E também ele acreditava que dentro do homem tinha todas as virtudes necessárias para que ele viesse a Cristo. Ele acreditava naquelas virtudes ocultas no coração. E que qualquer esforço emocional, psicológico, que você, como pregador, puder se utilizar para que essas virtudes adormecidas viessem à luz, valia a pena. Por isso, ele fazia todo tipo de recurso. Ele não acreditava na regeneração, na necessidade da regeneração, para que a pessoa pudesse crer ou se arrepender. Não. Qualquer homem tem a fé e pode exercer. Ele precisa ser estimulado para fazer isso. E é por isso então que ele começou a pregar desse ponto de vista. Colocando os bancos dos ansiosos e as pessoas que depois, no final da mensagem, bem impressionante, com todos os recursos carismáticos que ele tinha, na sua personalidade, e a sua maneira de falar. Então, convidavam as pessoas ansiosas, que queriam se decidir por Cristo, que viessem à frente. É dito que mais de 500 mil pessoas vieram a Cristo durante o ministério de Finney, mas que os pesquisadores depois chegaram à conclusão de que muito pouco ficou ou nada, de fato, para a igreja. Pelo contrário, isso se estabeleceu como uma escola de evangelistas que vieram depois. E nós herdamos o evangelismo de Finney, centrado no homem e não em Deus. E o resultado da igreja aqui nos Estados Unidos, infelizmente, é esse que eu já descrevi, lastimável. É bom lembrar que os reformadores, já que estamos comemorando a reforma, os reformadores, todos eles tiveram o entendimento claro de que o Evangelho é da graça. E que aquilo que a Igreja Católica, há 1.700 anos, não, 1.300 anos, 200, vinha pregando, era um evangelho, um outro evangelho. E os reformadores, todos criam na eleição e na soberania de Deus. Tanto é que todo mundo conhece o entrevero que houve entre Lutero e Erasmo de Roterdã, não é? Todo mundo sabe. Que Erasmo defendia a Igreja Católica e dizia que tinha sim o que é chamado de
livre-arbítrio. E Lutero disse, não há, o homem está escravo do pecado. E então, uma carta, Erasmo escreveu, Lutero, deixa Deus ser amor. E então Lutero respondeu para ele, deixa Deus ser Deus, Erasmo. E agora eu quero dizer que, pela misericórdia de Deus, nessas minhas inquietações, o Senhor fez sossegar o meu coração quando eu conheci os puritanos e os seus escritos. E eu fui ver como é que eles pregavam o Evangelho. Quer ver? Se eu perguntar, bom, está ali o que é um cristão, qual é a sua identidade e qual a sua missão? Qual é a missão? Qual é a missão da igreja principal? Então, a grande maioria vai responder, missões, ou evangelizar. Os puritanos iam dizer, errado. A principal missão da igreja de um cristão é glorificar a Deus. Porque se ele não tiver esta missão principal e for evangelizar e fazer missões, ele vai comprometer a glória de Deus. E é o que aconteceu e está acontecendo na verdade. Pessoas estão evangelizando, fazendo missões, com esse evangelho arminiano, centrado no homem, que empana a glória da cruz, é a glória de Cristo e o próprio Evangelho. Então, como os puritanos evangelizavam? Eu vou dizer aqui rapidamente como eles evangelizavam. A primeira coisa que eles entendiam que era preciso pregar e ensinar as pessoas é quem é Deus. A gente presume que os pecadores saibam quem é Deus. E todo mundo então pensa, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e é mesmo. Mas não é só isso, porque quando eles falam isso, eles estão pensando no Papai Noel, no velhinho sentado no trono, e que vai ajudar, não vai fazer mal a ninguém, nunca, jamais vai mandar alguém para o inferno, não. Então eles precisam saber quem é Deus, que Deus é justo, porque é santo, ele tem que ser justo. Se ele não for justo, ele não é santo, mas ele é santo, então ele tem que ser justo, e não terá por inocente o culpado. O fato de Deus ser santo é um problema, porque a sua santidade vindica a justiça e provoca a sua ira contra o pecador. É por isso que nós não ouvimos pessoas pregarem sobre a ira de Deus. Ninguém quer pregar de um Deus irado. Mas é exatamente o que os pecadores precisam saber. Deus se ira. No Salmo capítulo 7, nós lemos isto claramente. Versículo 11, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já amou o arco, tem-no pronto. Para ele já preparou instrumentos de morte. Jonathan Edwards pregava isso. E esticava assim um arco. Está aqui apontado já para a sua cabeça. Porque ele se ira todos os dias. Ele está irado agora. E a Bíblia diz, quem tem Jesus, quem tem o Filho,
tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Está sobre a cabeça dele. E a gente pega folheto e diz: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Por que não pega um folheto? Jesus está irado, ele está irado. Jesus está irado com você. Se a Bíblia diz que a ira está sobre a cabeça, por que você não diz isso para ele? Por que suprime isso? Por que você diz que Deus só ama? Ah, porque para não assustar, para ele não já fechar o coração. Não. Fecha o que quiser. Se fecha, já está fechado. É Deus quem abre. Então, é preciso ensinar quem é Deus e falar da sua santidade, poder, glória, justiça, amor. Sim, Ele quis salvar pecadores. Ele é amor, Ele quis salvar pecadores, mas não todos. É isso que a Bíblia ensina. Ele tem seus eleitos em todos os lugares, em todas as raças, em todas as tribos, em todos os lugares. E você tem que dizer para os pecadores esta verdade. E os puritanos não escondiam isso de jeito nenhum. Pregavam a soberania de Deus, da santidade de Deus, da sua ira. E em seguida, eles passavam para: quem é você? Quem é o homem? E aqui que eu acho e compreendo que a falha maior na evangelização de hoje. Porque a gente vê, ou ouve, todos são pecadores. Não é difícil a pessoa aceitar você dizer isso. Você é um pecador. Isso é verdade, eu sou pecador. O problema é o quanto você é pecador. Esse é o problema. Aí ele vai responder assim: eu sou pecador, sim. Mas tem gente pior do que eu. Eu nunca matei, nunca estuprei, nunca assaltei banco nenhuma pessoa, não roubo. As coisas ruins, tal, gosto de uma cervejinha, bebo. E certamente ele vai enumerar nos dedos as coisas erradas, para reconhecer que é um pecador. E então os puritanos, sabendo disso, pregavam a lei, os 10 mandamentos, a lei de Deus, moral. Cada um deles, porque a lei foi dada exatamente para salientar o pecado e mostrar que somos transgressores diante de Deus. A lei é o próprio caráter moral de Deus e é a exigência dele. E então você expõe ao pecador isso para que ele veja a sua miséria, a sua condição de transgressor diante de um Deus santo. Como um dizia, que a lei é como uma vara importante na mão do pregador. Uma vara. Aí ele chega na moita, bate com a vara na moita, para sair de lá um Adão nu. Tem que sair da moita o Adão nu. E a vara da lei faz isso. Mas essa mesma vara que depois aponta para a cruz. Mas os puritanos não eram apressados a apontar a cruz. Não. Eles queriam ver o desespero primeiro. Não é por sadismo. É porque eles sabiam que era necessário
a operação do Espírito Santo, jogando no chão, revelando àquele pecador suas misérias, seus pecados, abrindo seus olhos e dando a ele o que eles chamavam de convicção profunda de pecados. Que só o Espírito Santo pode fazer. Você, por você mesmo, não consegue ter essa convicção. Você é indulgente com você mesmo. Mas o Espírito Santo não. Ele escancara. Ele joga você no chão. Em desespero. Eu vou lhe mostrar um texto em que, se não for pelo Espírito Santo, você jamais vai compreender esta miséria. Porque o Espírito Santo, ele vai fazer com que você compreenda que você não é diferente do Zeca estripador, ou Zeca Pecadinho. Você não é diferente do pior pecador, ou adúltera, ou prostituta. O Espírito Santo vai mostrar que toda essa miséria e essa maldade está dentro do seu coração agora. E no meu também. Quer ver? Marcos capítulo 7, a partir do verso de número 21 diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja, ele não está dizendo assim, de dentro do coração de alguns homens. Não. Ele diz assim, de dentro, é Jesus que está falando, de dentro do coração do homem, ou dos homens. É genérico, ninguém escapa. Meu coração, seu coração, o coração das crianças. Você pode se escandalizar com isso, mas não se escandalize não. Porque é isso que é o pecado de Adão. E é transmitido assim, de pai para filho. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. E o Salmo 58 é bem específico e diz claramente, inclusive, que hora que começa a miséria. Salmo 58, 3. Quer ver? Rapidinho. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quando é que começam? Na sua concepção. Então esses pecados aqui, essas misérias todas, estão dentro do coração de todos. Mas isso não é explicado. As pessoas dizem, perdoa meus pecados, perdoa muitos nossos pecados. Não. Você precisa experimentar a convicção profunda de pecado que os puritanos experimentaram. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele diz que agonizou em arrependimento 18 meses. O que é isso, agonizar em arrependimento? O que a igreja moderna entende de agonizar em arrependimento? Que tipo de arrependimento? Tem isso na Bíblia? Tem. Se você pegar, por exemplo, 2 Coríntios, no capítulo de número 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, tristeza segundo Deus é agonizar em arrependimento, que nossa geração não conhece. O arrependimento é aquela oraçãozinha, perdoa-nos e dá-nos os pecados também. Mas quando Deus age, com a tristeza segundo Deus, convicção de pecados, mostrando a você sua miséria
e toda a miséria que está dentro do seu coração, você então vai experimentar tristeza segundo Deus. Talvez a oração mais importante da igreja moderna seja: Senhor, dá-me arrependimento verdadeiro. E se você pedir isso, mesmo que seja crente já velho, não tem importância. Eu não canso de orar como o profeta: converta-me, Senhor, e serei convertido. Eu oro até hoje. Então, não tem importância, ora, peça a Deus verdadeiro arrependimento. E Ele vai mostrar, aflorar, trazer a sua consciência pelas Escrituras, todas as misérias, esses pecados. Se você ler, por exemplo, Romanos, no capítulo de número 3, a partir do verso 10, é uma radiografia espiritual do seu coração. É uma miséria. Mas geralmente a gente, como crente, lê aquilo lá e pensa que está falando de outra pessoa. Esses negócios de extraviaram, inúteis. Não há quem faça o bem, eu faço algum bem. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Garganta deles é sepulcro aberto, língua de engano, a boca cheia de maldição. Não sou eu, não. Isso é outra pessoa. É você! É você, sou eu! Essa é a minha radiografia, esta é a sua. Mas a gente não vê. Se o Espírito Santo não abrir os olhos, jogar você no chão, com boca no pó, dizendo: talvez haja esperança. Mas então os puritanos, quando via que de fato essa pessoa estava naquela encruzilhada, e sentindo que de fato estava reprovado diante de Deus e que havia pecado, era um transgressor, e que Deus não tem por inocente o culpado, e que a ira de Deus estava sobre a cabeça dele, então ele começava a ficar em desespero: o que eu faço? Então os puritanos descortinavam o Calvário e apresentava o cenário da crucificação. E diziam: Ele era Deus, Deus encarnado. Seu nome era Emanuel, mas ele era verdadeiro homem. E ele veio porque o Pai o designou para ser o Redentor e substituir pecadores, não representar, mas substituir pessoalmente, personalmente. Quer dizer, cada pessoa que o Pai amou e escolheu antes da fundação do mundo. A sua obra é específica por suas ovelhas. Então, se você é um eleito, Ele morreu por você. Ele tomou seu lugar. E recebeu o castigo que era seu. E derramou seu sangue divino, puríssimo, que tem poder para nos lavar, nos purificar de todo pecado. Eu sei que nessa hora muita gente pergunta assim: mas como é que a pessoa vai perguntar claramente: será que eu sou eleito? Aí os puritanos tinham uma resposta. Eles diziam: tem duas marcas da eleição, uma na orelha e outra no pé. Como? Na orelha,
as minhas ovelhas ouvem, na orelha, ouvem a minha voz. E nos pés, me seguem. Este é o sinal do eleito. Vai ouvir e vai seguir. Deus vai fazer com que você ouça a voz do bom pastor, lhe chamando. Aqui está a salvação, a cruz de Cristo, seu sangue, tudo que Ele fez por você, sua morte, Senhor da glória, morto, humilhado, em seu lugar. Ele tomou as nossas dores, que significa misérias e pecados. Ele tomou tudo que você possa imaginar de miséria, que é fruto do pecado. Por exemplo, o inferno. A gente sempre aprendeu, por causa de mal entender o credo apostólico, que Cristo, depois que morreu, Ele foi ao Hades para pegar a chave. Certamente você já ouviu essa história. Mas não é essa a interpretação correta. Cristo desceu ao inferno, ao Hades, na cruz. Na cruz. Ele sofreu seu inferno, o inferno dos eleitos, o inferno da sua igreja, o meu inferno, na cruz. Aí eu li um puritano que disse assim, que quando ele disse na cruz, tenho sede. Aí eu sempre entendi que isso, bom, ele perdeu muito sangue, estava desidratado, e então ele sentiu sede porque estava desidratado. O puritano diz, não. Ele disse, tenho sede porque ele desceu ao inferno. Ele sentiu mesmo que o rico sentiu. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo, botar na minha língua, porque me acho atormentado nesta chama. A sede do inferno, Cristo sentiu por mim, por você. Tenho sede. Então, este evangelho, que tem que trazer a nossa própria morte, negar-se a si mesmo, entender que estamos com Ele identificados na morte. Ele não morreu sozinho na cruz, entenda isso. Todos os eleitos morreram lá. Se você é um eleito, você estava lá 2000 anos atrás, no Calvário, em Cristo. E assim como morreu com Ele, foi sepultado com Ele e ressuscitou com Ele. Então agora, esse é o trunfo, como diz Paulo em Romanos capítulo 6. O trunfo, para que você realmente passe a viver uma nova vida. Ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Liberto do domínio do pecado e de Satanás. Feito nova criatura. Recriado em Cristo Jesus para as boas obras. Você vai viver de um modo que honre a Cristo. Dignifique, glorifique a Cristo. É esta igreja que Deus quer. Liberta, pura, santa, e que deu um testemunho glorioso. Eu sei que o pessoal da terceira onda, não, está faltando aquele evangelho de poder, de curas, e de não sei o quê, o mundo vai ficar maravilhado quando isso acontecer. Nada disso, porque nem aleijado andar, nem morto ressuscitar para morrer de novo, nem surdo ouvir, nem cego ver, nada é maior do que uma vida cristã, verdadeiramente ressuscitada em Cristo Jesus. Liberta de prática de pecado, vivendo de um modo santo e glorioso. Este é o maior milagre. E é o milagre do Evangelho verdadeiro, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós.
de mim, de cada um de vocês, da igreja moderna. E é certo que Ele fará, porque Ele ama a sua igreja. E Ele terá um remanescente santo. Por isso Ele está fazendo esse movimento. É o Espírito Santo que está fazendo. Você vai ficar de fora? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.